Fala traders, beleza? Ó, vamos falar hoje sobre gap de abertura, como identificar uma boa movimentação, uma certa movimentação direcional, onde tem uma maior chance depois que o mercado cria esses grandes gap. Então fica ligado no vídeo que eu vou te mostrar o racional dessa operação aqui, ó, e também um conceito para você entender em grandes gaps de abertura, o que é que o mercado está realmente te mostrando que você precisa seguir aquele preço. Lembre-se, você tem que seguir o preço e não você está tentando adivinhar, operando apenas com perspectiva, com região, e você acaba não enxergando um bom gatilho de entrada no preço e nem seguindo aquela movimentação que tem uma maior chance direcional do preço, certo? Sem enrolação, vamos no gráfico, vamos ver exatamente o racional, o estudo de gaps de abertura. Agora antes, ó, começa a seguir esse canal, ativa a notificação, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e estudar junto com a gente análise do preço, price action e entender um contexto geral do preço. Vamos lá. Uma das coisas que os traders acabam deixando despercebido é avaliar o fechamento daquele pregão anterior. O que é que o mercado deixou de informação para eu buscar um certo tipo de movimentação, uma direção do preço? Será que o mercado vai romper algum tipo de máxima, de mínima ou alguma lateralidade? E ontem o preço ele deixou esse canal estreito aqui, ó, com a movimentação climática, quebrou uma linha de tendência e veio fazer um teste da extremidade, deixando uma máxima mais baixa. Então, se o mercado abre hoje um gap forte de baixa, que foi exatamente o que ocorreu no mini índice, ele cria um rompimento exatamente dessa pequena lateralidade e dessas mínimas anteriores, certo? Isso é aula de mentoria, então deixa o like, começa a seguir esse canal aí para você ter esse tipo de leitura. Então, todo gap de abertura com um grande gap, uma grande amplitude, ele é um tipo de impulso. Todo gap é um tipo de impulso. Então, ele está rompendo alguma coisa que foi exatamente essa lateralidade. Então, o que eu tenho de informação é que o mercado ele vem no mínimo buscar essa mínima do canal, porque todo canal de alta é uma bandeira de baixa e o preço vem no mínimo buscar esse tipo de início de canal. Então, o que é que eu tenho, o que é que importa dentro desse preço, dentro desse gap, é se o mercado ele vai aceitar aquele gap, ou seja, o mercado irá seguir a direção daquele preço ou simplesmente ele vai rejeitar aquele preço, ou seja, criar uma lateralidade, criar uma impulsão, um movimento climático que vai reverter aquela movimentação e não foi isso que o preço fez, ele simplesmente entrou numa lateralidade, certo? Fazendo aqui um movimento lateral, bilateral, ou seja, entrando em um equilíbrio entre compradores e vendedores. Só que quando o mercado entra em tipo de ciclo, quem é os mentorados sabe como operar esse tipo de movimentação, você busca essas extremidades e a gente está operando na falha. Se eu tenho, ó, preste atenção que o Brooks fala sobre probabilidade após um grande gap de abertura, que 50% de chance daquele gap é seguir um movimento direcional daquele gap, ou seja, em direção àquele gap. E 20% de chance é seguir uma lateralidade, que foi o que o preço fez logo nas primeiras barras. Só que ele não seguiu todo o pregão em uma lateralidade. E 30% é de fazer uma movimentação, uma direção do lado oposto. Mas só que o mercado ele veio buscar a falha, justamente o que a gente está buscando no preço, já que o mercado ele falhou por uma vez em voltar a renovar as máximas, ou seja, ele depois de quebrar uma linha de tendência, falhou em renovar aquela máxima, em dar continuidade naquela movimentação de alta. Então ele volta para dentro daquele range e é comum o mercado vir buscar o lado oposto daquela lateralidade ou até mesmo superá-la. Então não tenho que pensar logo que se o mercado tem 50% de chance de vir buscar uma direção daquele gap e o mercado falha dentro de uma lateralidade em reverter o preço, logo você tem eliminação aqui daqueles 30% do mercado reverter aquela movimentação. E o que você tem é uma maior chance direcional aqui para uns 70% do preço seguir exatamente aquela direção do gap. E foi exatamente nessa operação do mini índice buscando aí mais de 800 pontos. Tudo bem que o mercado depois voltou a entrar em uma movimentação
lateral, mas aí não descarta essa movimentação direcional do preço. Tudo bem o mercado voltar para uma movimentação mais ampla, uma lateralidade mais ampla, visto que o preço ele vinha de uma movimentação de alta e agora ele estava na direção oposta daquela grande movimentação. Mas o movimento direcional e a probabilidade e o gatilho de entrada você tinha após o mercado criar o quê? Uma falha de lateralidade, criar uma barra de sinal daquela falha e confirmando exatamente a direção, a maior chance do preço seguir aquela movimentação a favor daquele impulso que foi o gap de abertura do preço. Tá, galera? Se você gosta de análise do preço assim, aprimorada, um gatilho de entrada, começa a seguir o canal, deixa o like e ativa a notificação para toda vez que tiver um vídeo novo, você exatamente ser notificado e assistir o vídeo e estudar junto com a gente. Beleza, galera?